Há bastante tempo, muitas pessoas me perguntam sobre livros que eu tenha lido e cursos que eu tenha feito que me ajudaram a falar melhor e também a aprender técnicas de liderança para momentos difíceis. Tenho refletido muito sobre isso, pensado numa forma de ajudar algumas pessoas. Eu concluí que a forma mais fácil, primeira forma, seria compartilhar ensinamentos de livros que me impactaram. Eu gostaria de ter essa oportunidade com vocês de analisar alguns livros que foram muito importantes na minha formação, na minha preparação e que me ajudaram no dia a dia a superar dificuldades que eu tinha. Limitações da nossa vida que tem que ser objeto de atenção, de trabalho, é óbvio, de estudo e, consequentemente, também de evolução. O livro mais importante, e é o que eu gostaria de compartilhar com vocês, ele é utilizado por todo coach do Brasil e do mundo. Por toda pessoa que ministra um curso de liderança ou de oratória, você pode ter certeza que as técnicas fundamentais fazem parte desse curso. Alguns o usam como roteiro, seguem exatamente o que ele preceitua. Outros usam como inspiração, mas sem dúvida nenhuma, todos eles leram e utilizam esse livro nos seus métodos pessoais, nas suas formas individuais de apresentação. Esse é o grande livro das relações humanas, da oratória e da liderança. Seu autor chama-se Dale Carnegie, um homem que nasceu em 1888, numa cidade rural nos Estados Unidos. Ele tornou-se um comerciante, um vendedor, na verdade, e ele desenvolveu técnicas de venda e passou a atentar sobre o comportamento das pessoas. A partir disso, ele elaborou um curso e começou a ministrar muitas aulas. Essas aulas cresceram, ele tornou-se um grande palestrante, tendo treinado grandes industriais, grandes comerciantes e grandes políticos americanos. A sua experiência com essas pessoas proeminentes fez com que ele escrevesse um livro. O nome desse livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele já vendeu mais de 90 milhões de cópias pelo mundo, ele constantemente é atualizado. Faz muitos anos que Dale Carnegie morreu, mas a sua empresa, a sucessão pela sua família, ela continua atualizando técnicas, exemplos e evoluindo esse processo de conhecimento. Hoje, são muitos livros para todas as áreas, mas o principal deles, o primeiro que você deve ler é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Os livros do Dale Carnegie têm uma particularidade. Em vez de ser dividido em capítulos, como a gente está acostumado, eles são divididos em partes. Cada parte vem com uma série de princípios. Esses princípios são exemplificados por experiências que Dale Carnegie acumulou ao longo dos seus cursos e palestras. E eu vejo que cada um deles, se você colocar em prática na sua vida, no seu cotidiano, sem dúvida nenhuma, por melhor que você já seja em cada uma dessas áreas, você vai ter resultados fantásticos. Eu gostaria de convidá-lo a começar pelas técnicas fundamentais de como lidar com as pessoas. Na verdade, é a introdução do relacionamento e uma orientação de como você não errar. Como tudo na vida, a vitória ela vem não só dos acertos, mas principalmente de nós evitarmos logo no início de qualquer projeto os erros. E essa parte do livro se dedica a isso, a como você se relacionar com as pessoas errando menos no primeiro contato. Você já reparou como é feito o treinamento, o adestramento de animais? Em geral, depois de uma instrução em que o animal acerta, ele recebe uma recompensa que geralmente é uma guloseima. A gente não vê um treinador repreendendo ou agredindo ou batendo no animal para ensinar. Veja que a primeira coisa que a gente faz é recompensar o acerto. Uma crítica, ela não opera mudança duradoura. Em geral, a crítica ela gera um ressentimento e coloca a outra pessoa numa posição de defesa. E muito constrangedora também de ficar se justificando. A gente tem que fazer uma análise sobre a crítica, principalmente nos primeiros contatos com alguém. Uma pessoa que você não conhece, ou que você está conhecendo naquele momento. Se você apresentar alguma coisa que ela não goste, ou fizer uma análise de algum erro dessa pessoa, ou algo que você possa ajudá-la a melhorar com as melhores das intenções, provavelmente vai colocar essa pessoa na defensiva, numa situação em que ela fique se justificando por que está fazendo aquela coisa, daquela maneira, não vai operar mudança, mas pior, é bem provável que você conquiste a antipatia dessa pessoa, se não um inimigo. As pessoas mais rancorosas já levam para o coração e já vão se posicionar como inimigos. Mas pior do que a crítica é você fazer um constrangimento humilhante. Existem palavras que, mal colocadas, elas mais do que criticarem, elas constrangem outra pessoa ao ponto da humilhação. E isso se torna irreparável.
Por outro lado, imagine uma cena. Um garçom vai te servir e ele, descuidado, deixa algo cair sobre a sua roupa. Você tem duas opções: levantar-se, fazer uma crítica dura, uma reclamação vigorosa e falar vou chamar o gerente, ou entendendo que ele não fez por mal, mas que foi um erro. Mesmo que descuidado, você o pega pelo braço, diz para ele não se preocupar, pede uma toalha para você se limpar, que é natural que o faça, mas não o repreende em público, por mais que te dê vontade. Você pode ter certeza que as pessoas ao seu redor vão admirar o seu equilíbrio. Elas vão se incomodar muito menos pela sujeira da comida na sua roupa do que de uma reação agressiva contra uma pessoa que estava lhe servindo. Tá certo que foi no erro. Ele errou. Mas a sua postura vai construir para você e para aquela pessoa uma relação muito melhor do que a crítica. Você preservou a dignidade do garçom, você se posicionou como uma pessoa grande e conquistou a simpatia de todos ao redor. A crítica, a condenação e a queixa, elas não constroem nada, principalmente nos primeiros contatos de uma nova relação. Então anota aí o primeiro princípio que Dale Carnegie coloca nessa primeira parte do livro. Não critique, não condene e não se queixe. Guarde isso na cabeça. Vai conhecer alguém, não faça uma crítica, não faça uma condenação a essa pessoa ou a outra pessoa e também não se queixe. Tudo que você colocar na mesa, próximo vai te retribuir. Se você chegar com uma postura proativa, alegre, altiva, você vai receber isso de volta. Por outro lado, se você chegar criticando alguém, provavelmente essa outra pessoa vai colocar uma crítica na mesa. Se você chegar condenando alguém ou algo, a outra pessoa fará da mesma maneira. E se você chegar se queixando dele ou de qualquer problema da vida, é provável que o assunto serão queixas e problemas e será uma conversa pesada. Então guarde isso para você. Não critique, não condene e não se queixe. O grande segredo para você se conectar com as pessoas e criar uma boa relação é apreciar sincera e honestamente. Esse é o princípio número 2 do Dale Carnegie. O que é uma apreciação? É uma bajulação? Não. Bajulação é egoísta. Bajulação, ela afasta. Por outro lado, a apreciação, ela é sincera, ela vem do coração. É uma manifestação do reconhecimento. Toda vez que você conhecer uma pessoa, tenha certeza que essa pessoa, em alguma coisa, ela é melhor que você. O grande segredo de tratar com as pessoas é você apreciar sincera e honestamente. Essa é a melhor forma de você se conectar com alguém e construir uma relação. Imagine que todo ser humano, na sua individualidade, se sente muito bom em alguma coisa. Ou seja, todo mundo que você conhece sente, por mais que essa pessoa te admire e te respeite, ela sente que em alguma coisa ela é melhor do que você. E se você quer se conectar a essa pessoa, reconheça de forma sincera uma apreciação pública da qualidade dessa pessoa. Ela vai se sentir honrada, principalmente pelo fato dela te respeitar e te admirar. Seja sincero nessa apreciação. É completamente diferente da bajulação. Bajulação é egoísta, é um sentimento pequeno, é um sentimento de manifestação falsa, em que o coração sente. Por outro lado, a apreciação ela honesta, ela sincera, ela verdadeira, ela vinda do coração, ela transborda para outra pessoa e conquista. Então, se você quer se conectar com alguém, aprecie a outra pessoa sincera e honestamente, deixe isso claro, faça de forma pública. Faça com que se torne um valor para o outro e você vai criar uma conexão importante. O princípio 3 ele é muito bom. Crie um forte desejo na outra pessoa. Imagine que trata-se de uma relação de venda, em que o outro é o comprador e você é o vendedor. Se você fizer a escolha do outro, aquela compra perde o gosto. O que você tem que fazer como vendedor é mostrar as opções, deixar claro qual é a melhor delas, mas permitir que o outro faça a escolha. Quando a gente compra, a gente não quer sentir que estão nos vendendo, mas a gente quer sentir que foi a nossa escolha, que compramos aquilo que nos agrada e a nossa satisfação ela fica muito maior. Isso serve para tudo. Quando você tiver um assunto que você queira que a outra pessoa se apodere dele, ou que ela se envolva, ou que ela coloque em prática, você mostra os caminhos e conduz à conclusão. Mas você não impõe. Qualquer decisão imposta ao outro não é absorvida de forma sincera. Você tem que torná-lo um apaixonado na ideia, criar um forte desejo nessa outra pessoa, entendendo que a nossa vaidade, os nossos anseios são nossos. E nós temos que entender que cada um tem os seus. Se você quer fazer alguém
sentir-se empolgado por algum assunto, principalmente quando vocês logo se conhecem, é mostrar os caminhos para a conclusão do outro, de forma que ele realmente se apaixone e se empolgue. Uma pessoa empolgada, ela vai construir um laço muito mais sólido contigo. Bem, a gente pode fazer uma pausa agora para analisar essa primeira parte do livro. Lembrando que o livro são 4 partes. A primeira delas é como você vai lidar com as pessoas. E ele traz esses 3 primeiros princípios. Primeiro, não critique, não condene e não se queixe. Ou seja, seja respeitoso com a outra pessoa, não a repreendendo e não constrangendo. Não leve um assunto pesado, seja leve no primeiro contato, traga pautas positivas. Se você compartilhar algo negativo, provavelmente o que vão lhe compartilhar também são problemas. A segunda delas, seja sincero na apreciação, seja verdadeiro, transborde o seu coração com coisas positivas em relação ao que aquela pessoa tem de bom. Demonstre a ela que você a respeita e a admira naquilo. E por último, empolgue a pessoa. Faça ela ter um sentimento caloroso, apaixonado por alguma coisa. Se você tem um desejo de envolvê-la, se você está atrás daquela pessoa para alguma finalidade, conduza a relação de uma maneira que ela realmente tenha um desejo forte naquilo que você apresenta. Não imponha, conquiste. Apresente os motivos e deixe que a conclusão seja dela. Se você fizer os 3 primeiros passos, você vai criar uma conexão com uma pessoa num primeiro momento, e uma conexão importante. Entendendo que uma relação ela começa pelo primeiro passo, pelo primeiro contato. E nas próximas partes do livro, nós vamos entender a evolução da relação. Esse livro nos traz ensinamentos muito importantes. São 4 partes e 4 partes distintas. A primeira parte apresentada, penso, você deve colocá-la em prática. Faça um laboratório. Procure pessoas a quais se conectar, pessoas que você não conhece e que você vai colocar em prática os 3 primeiros princípios. E faça uma análise da evolução dessa relação. Se a conexão foi positiva, se você teve liga nesse relacionamento, se deu pega, se aquilo que você ouviu aqui e colocou em prática se funcionou. Depois disso, a gente parte para as próximas partes.